Eu vi aí um lance sobre algumas sanções de gás natural ali na região do mar Mediterrâneo, ali, né? Na costa de Gaza. Sim. Como é que é um pouco dessa parada? Porque falaram que tem ali mais. Foram algumas sanções e descobriram ali mais 500 bilhões de dólares em gás natural. Recentemente foi descoberto, né? Em Gaza, isso aí? Exato, na costa de Gaza. Essa recente descoberta aí, né? A gente não pode falar recente, que não foi descoberta agora, né? Essa fonte de gás natural. E isso, aí é que tá. Quando eu falo que o 7 de outubro deu uma disruptura global, é que é o seguinte. Começa a disputa pelas nações mediterrâneas ali por quem vai pegar o maior naco daquilo ali. Porque estão em águas reclamadas por países diferentes. E Israel quer, como bom enclave americano, competir, digamos assim, com a Rota da Seda chinesa, que tá para chegar no Oriente Médio. Para que seus portos, né? E aí tem a tentativa da criação de um canal para competir com o próprio canal de Suez, etc. Então, assim, você tem a descoberta daquilo ali, então você vai ter também os interesses econômicos. Mas aí eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Isso não está acontecendo pelos interesses econômicos. Isso está acontecendo por tudo que a gente já vem falando agora. Mesmo se não tivesse lá essa descoberta de gás natural, vamos supor que aquilo ali não existe. O problema iria continuar acontecendo. Porque você tem uma sociedade israelense estabelecida sobre uma mentalidade guerreira, onde todo mundo tem que ser soldado, onde todo mundo tem que ficar pronto para matar, e os palestinos cercados têm que ficar pronto para morrer. Basicamente isso. Então, assim, tem essa questão por trás de recursos naturais, mas mesmo sem os recursos naturais, você tem a criação do último estado colonial do mundo. O último estado que estabelece uma dinâmica entre povo colonizado, não tem outro nome, até os próprios israelenses chamam de colonos, né? Entre povo colonizado e colono. Então, assim, vamos supor, você nasceu na Cisjordânia, em Hebron, vamos lá, tá lá em Hebron, ali na... É uma cidade palestina. É, exato, a cidade palestina. Daqui pra essa rua tu não passa, por quê? Porque tu é árabe. Mas essa rua da minha cidade, dane-se aqui, daqui pra cá é território israelense. Mas por quê? Tomou, filho. Tomou. Entendeu? Então todas essas dinâmicas de opressão e de esmagamento populacional, elas que ocasionam esses conflitos. Porque veja só, somos pessoas diferentes. Diante de uma batida de carro, você pode responder indo pra cima de quem bateu. Você pode responder conversando com quem bateu. Você pode responder tentando um diálogo com quem bateu maior, ou ligando para a polícia pedindo uma intervenção. E os palestinos são exatamente desse jeito. Diante da opressão israelense, alguns vão para o ativismo, alguns vão tentar o diálogo. Só que todas as tentativas de conversa pacífica não foram bem-sucedidas. Então alguns vão resultar para métodos violentos. Então é essa estrutura de opressão que possibilita tudo isso que a gente está vendo agora. Enquanto a gente está falando aqui agora, tem dezenas de bebês sendo sufocados nos hospitais de Gaza, porque Israel bombardeou e proíbe a entrada de insumos. Aí vamos supor, desses bebês, 10 sobreviveram. Quando ele tomar consciência por si, cadê minha mãe? Sua mãe morreu num bombardeio israelense. Cadê meu pai? Seu pai tá preso numa prisão israelense. Ele já tem todo o convite ali. Ele vai nascer odiando aquilo ali, não importa se tem gás, se tem recurso natural, a Bíblia, quem foi que chegou primeiro. Ele vai nascer odiando aquilo ali. Porque ele vai perguntar, por que eu existo assim? Cara, tu é árabe. Você tá entendendo? Tu é árabe. Tu tem que viver desse jeito. Você tá entendendo o que eu falo pra você? Aí o pessoal fala, mas tem tantos países árabes ao redor. Meu amigo, olha, Palestina é uma identidade diferente de um marroquino, de um argelino, de um saudita. Fala o dialeto diferente. Eu entendo pouquíssimo quando o palestino fala árabe, olha que eu falo árabe. Porque é uma língua... O árabe palestino é uma coisa sui generis. Ele tem uma cultura... E essa identidade, ela tá sendo apagada, cara. Essa identidade, ela tá tentando ser apagada. Você tem noção do que é o apagamento de um povo?
em pleno século XXI. Se lembra quando a gente estuda, por exemplo, no século XV e XVI, a descoberta das Américas, os maias, os astecas, os incas, os povos ameríndios, cadê eles? Sumiu. Não existe mais. E é isso que está sendo feito agora com os palestinos. Eles são um povo único, um povo singular, que está vivendo numa opressão terrível. E imagina se eu falar pra você assim, ó. Cara, um exemplo. Você tem diabetes. Aí eu falo, não, olha, mas pra você se curar da diabetes, você precisa ter uma dieta, você precisa se tratar, tal. Aí você vai falar, não, mas por que você não condena a diabetes? Você tá entendendo? Condene a diabetes. Você entende? O que a gente tem que condenar também é a estrutura que cria esse problema. Entendeu? Que tem esses aspectos, como foram falados, de opressão extrema. Não dá, com toda essa arma bélica que Israel tem, esse financiamento dos Estados Unidos, não dava pra, sei lá, poder rastrear esse ataque antes de acontecer, intervir. Com todo esse poder de tecnologia que você complexo. falou. Eu nem quero, eu nem gosto de entrar, porque aí a gente entra num debate sobre, tipo, capacidades militares. Sim. Tipo, se pode, se não pode, tá aqui, tipo assim... Já é outro... E aí começa É uma área que eu não domino e que, sinceramente, até... Eu não... Tipo assim, vamos falar de coisas boas, sabe? Vamos falar de paz, sabe? Mas acho que é legal puxar esse gancho pra tentar trazer, assim... Por que é importante a gente aqui no Brasil tá falando disso? Porque, obviamente que é isso. O que acontece na Palestina, tem um autor importante, o Zizek, que é um filósofo, que ele escreveu um texto que é assim, ele fala: o que acontece quando nada acontece? Sabe? Porque agora a gente está vendo, que é o que a gente está falando desde o começo, a gente está vendo agora o conflito sendo televisionado em Gaza, o massacre, e a gente também viu dia 7 de outubro o ataque do Hamas, mas assim, isso foi, a gente está no dia 14 de novembro, há um mês e meio. A Palestina está sendo ocupada há 75 anos. E por que é importante a gente falar disso no Brasil, né? E é importante lembrar primeiramente, porque hoje, quando a gente vai observar as armas que a polícia militar está usando, eles gostam de pousar tirando foto, falar que esse rifle é israelense. Porque é algo da hora, entendeu? Porque é algo que dá algum tipo de prestígio, né? Por que dá prestígio? Porque as armas, Israel, ele recebe muita ajuda dos Estados Unidos, militar, mas ele recebe ajuda também para desenvolver tecnologia. Israel hoje é um dos grandes, se não... o maior não é porque não daria para ser, porque Israel é bem pequeno, mas é um dos grandes desenvolvedores de tecnologia militar. Isso vai para desde tipo rifle, pistola, foguete, até míssil, até avião, até software, até câmera de segurança, até sistema de securitização, até metodologia de treinamento, né? Metodologia de como controlar pessoas, de como invadir cidade, de como controlar as pessoas. E aí você começa a observar que essas tecnologias, essas armas, elas estão sendo desenvolvidas em cima dos palestinos, usando os palestinos de teste, de laboratório. E hoje, quando você vai ver qual que da onde que Israel ganha dinheiro, né? Como é que Israel é um país tão rico? Uma das mais importantes fontes de renda israelense, né? Fonte, né, de exportação, é a tecnologia militar, se não a principal. E dentre os compradores dessa tecnologia, um comprador muito importante é o Brasil também. Que é esse caso. Então você vai ver os camburões da PM aqui de São Paulo, aqueles camburão gigante, são israelenses. Os caveirões. Armas israelenses que estão matando nas favelas do Rio de Janeiro, sabe? E é muito importante porque quando a gente retrata esse dia a dia dos palestinos, eu não sei também se vocês querem trazer um pouco da experiência, mas dá para estabelecer algum paralelo também com o cotidiano de quem mora na favela. Talvez eu tenha um exemplo mais claro do Rio de Janeiro, porque eu tive uma experiência de visitar a Palestina junto com uma ativista importantíssima do Rio de Janeiro, a Gisele Martins, que espero que esteja assistindo a gente. Um beijo para ela.
E ouvindo, e eu consegui ser, e eu tava lá nessa viagem como tradutor dela. Ela mora na faixa de Gaza da favela da Maré. Numa das faixas de Gaza, que são esses territórios. Até mesmo a terminologia, sabe? E você vê que... E eu tive a honra de ser o porta-voz dela, né? Porque eu tinha que traduzir o que ela falava para o inglês. E eu tinha que traduzir para ela também o que os palestinos falavam para o português. Uma das coisas que mais impactou foi a solidariedade que os palestinos sentiam quando ouviam a história dela, por entender que a realidade é muito próxima. É muito próxima com o que acontece aqui hoje no Brasil. Então, quando a gente está falando em ser solidário com os palestinos, a gente está falando em ser solidários com pessoas que passam também por uma realidade que está próximo ao que acontece hoje nas periferias brasileiras. E que, em 2006... a sociedade civil palestina, o que é isso? ONGs, grupos de professores, grupos de mulheres, sindicatos, coletivos, mais de 100 grupos da sociedade civil se juntaram e fizeram um pedido para o mundo, que é o chamado por boicote, chama BDS, Boicote, Desinvestimentos e Sanções. E eles pedem ao mundo, por favor, boicotem Israel, desinvistam de Israel e façam sanções econômicas e políticas a Israel para que eles parem, para que eles simplesmente parem. Então, por isso que é importante a gente falar disso no Brasil, porque existe um chamado. E esse chamado não vem à toa, ele não vem do nada, eles não inventaram esse chamado. Não sei se os nossos espectadores vão lembrar, eu não estava vivo, mas na época, nos anos 80, houve uma mobilização importantíssima para acabar com o apartheid sul-africano. O apartheid sul-africano foi um regime de discriminação que os brancos sul-africanos impuseram aos negros sul-africanos, muito similar ao que Israel faz hoje na Palestina, com segregação de populações, restrição de movimento, os negros só podiam habitar em certos lugares, eles só podiam trabalhar nas cidades dos brancos com permissão. Enfim, eles eram massacrados, eles eram exterminados, e as populações negras da África do Sul se juntaram e fizeram esse pedido. Por favor, boicotem a África do Sul para que acabe o apartheid. Porque, de fato, o apartheid era financiado pelos Estados Unidos, pela Europa. Então é muito difícil também, assim como é muito difícil para os palestinos, era muito difícil para as populações negras combaterem com uma máquina de guerra financiada por esses países. Então, esse pedido por boicote, nos anos 80, ele ganhou muita força, e foi o principal motor que fez com que a África do Sul ficasse isolada, né? Não tinha mais com quem fazer comércio, não tinha mais com quem comprar armas, não tinha mais para quem vender seus produtos, e isso fez com que os brancos entendessem que, bom, não dá mais. Porque o apartheid, ele é lucrativo. No fundo, o que Israel faz na Palestina é lucrativo, sabe? É muito importante lembrar disso. Então, esse chamado, ele é essencial. Então, é por isso que a gente no Brasil tem que falar sobre isso. Por isso que as populações do mundo todo têm que se levantar em apoio ao povo palestino e pedir para os governos, né? Sejam governos municipais, sejam governos estaduais, sejam governos federais, para suspenderem os acordos com Israel, suspenderem os acordos econômicos, não comprar produtos israelenses, não financiar o apartheid indiretamente, né, dos palestinos, até que Israel se torne isolado e não tenha opção, sabe? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa entender é a indústria bélica israelense, ela vende suas armas como testada em batalha, testada em combate. Combate contra quem? Contra o povo palestino. Nessa semana a gente viu aquele míssil Hellfire ser lançado, né, do lado do hospital Al-Shifa. Aquele míssil Hellfire, pra você ter uma ideia, a explosão dele não tem nem luz. Ele é feito pra lançar lâminas. E saiu esquartejando gente nas ruas. Pessoas cortadas no meio. As cenas são horríveis. E isso é testado nos corpos dos palestinos e vendido para outras forças de opressão ao redor do mundo. Então, quando a gente fala do problema de Israel, o laboratório macabro, humano que é feito na faixa de Gaza, é que isso, meu irmão, vai vir para te morder.
do outro lado do mundo. Quando a gente vê uma deputada postando uma foto de um rato cheio de bomba com a bandeira da Palestina e uma águia com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, pronto para afunilar esse rato, aí... Exato. É a desumanização. Então o palestino ele é visto como um rato de laboratório por essas pessoas. E ele é testado, ele é massacrado, ele é destruído. E aí? E aí eu escutei essa semana bastante coisa tipo assim. Israel tem o direito de se defender. Tá. E quem vai defender os palestinos? Quando que os palestinos vão ter o direito à defesa? Quem vai defender eles? Você tem noção do nível de desumanidade que é você usar seres humanos como cobaia militar? Sabe? Testar arma em gente. É a era do Facebook, a era do WhatsApp, a era do YouTube. E as pessoas estão testando armas em seres humanos. E não é em soldados entre países combatendo. É uma criança andando na rua, vem uma lâmina e pá. Você tá entendendo? É isso que a gente tem que colocar. E essa questão ela tem que ser analisada dessa forma e não com distrações. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema, cara. Que é a teologização de tudo. E o que é a teologização de tudo? As pessoas ficam sempre tentando trazer as coisas pra teologia, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou muçulmano, mas... Você é brasileiro, né? Muçulmano e brasileiro. Isso me dá uma agonia terrível. Vamos falar sobre Palestina. Não, porque Ismael, filho da promessa, Abraão, não sei o quê. Cara, tem um Estado tecnocrático que usa armas de destruição pra testar em civis. Eu não quero saber sobre isso. O nível de desinformação. Exato. O nível de desinformação. Isso não é uma disputa entre Isaac e Ismael. Isso é uma disputa entre você não ser a favor de chacinar civis. É basicamente isso, entendeu? Sim. Então, é tão isso que tem um judeu e um muçulmano falando pra você que tá assistindo que é isso. Eu queria trazer outra problemática do Brasil e do mundo também. Sim. Que existe uma força, existe uma preocupação, mas que ela se torna perigosa, que é a acusação de antissemitismo. E por isso que também é muito importante a voz dos judeus nesse momento para defender a causa palestina. Porque a gente tem visto sistematicamente qualquer tipo de acusação, que nem essa que a gente está fazendo agora, ser chamada de antissemitismo. E eu queria tentar responder um pouco a isso, para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo, entenderem por que não é antissemita isso que a gente está falando. E então, primeiro, para entender, antissemitismo é o ódio aos judeus. Assim como existe o ódio à raça negra, ou o ódio aos gays, ou o ódio aos muçulmanos, existe o ódio aos judeus. Isso existe. Isso tem. Não estou falando que não tem. Tem. Isso existe. Porém, não é isso que a gente está falando aqui em nenhum momento. Para você ter uma ideia, a gente falou de como Israel massacra os palestinos, a colonização, a gente falou sobre a história, a gente falou sobre o laboratório. Em nenhum momento a gente atribuiu todos esses crimes que Israel comete ao fato deles serem judeus. Sim. Não tem nada a ver. Não é por eles serem judeus que a gente está falando isso. Não é porque eles são judeus que a gente está levantando esses pontos. Então, eu acho que é importante, e aí cabe o nosso papel, meu pessoal e o coletivo do qual eu faço parte, Voz Judaicas por Libertação, de combater o antissemitismo, mas combater a instrumentalização, o uso dessa cartada para silenciar as pessoas. Que é isso que a gente está vendo, né? Qualquer pessoa que tenha se posicionado publicamente tem sofrido ataques por ser antissemita, né? E é isso. Como a gente falou lá no começo, o projeto sionista, ele não está combatendo o antissemitismo a partir do momento que ele não estabelece laços de solidariedade com os outros oprimidos que sofrem do mesmo mal que promove o antissemitismo e que também promove o racismo e que também promove a islamofobia. É o mesmo mal e ele deve ser combatido em conjunto, em solidariedade, né? A gente deve unir as lutas. E esse é o braço que eu venho também aqui estender
junto ao Mansur, que é muçulmano, e que provavelmente deve sofrer de alguma maneira de islamofobia, e que a gente deve lutar contra a islamofobia e contra o antissemitismo e contra o racismo, de maneira igual.